E há quanto tempo nós temos permanecido dessa maneira? Mas aí eu pensei assim: tudo aquilo que nasce da vontade do homem para o homem fazer é como a palha, ela vai ser queimada e não tem galardão aí. Mas quando Deus coloca um propósito no nosso coração, é como pedra preciosa, e o galardão virá até nós. Então é com muita alegria que eu falei assim: olha, eu deixo as coisas para trás, eu deixo a minha vida, o meu lazer, para fazer a vontade de Deus. E isso acaba implicando em muitas coisas nas nossas vidas, desde o nosso descansar até as nossas finanças. Porque durante a semana a gente trabalha pensando nas coisas de Deus. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos chegar diante de Deus daquele que não tem do que se envergonhar. Porque nós não vamos chegar diante de Deus com vergonha, mas nós vamos chegar ali: olha, Senhor, eu fiz o que eu pude, porque eu te amo, porque eu quero que o teu nome seja glorificado, e porque eu quero que o teu nome seja exaltado. E eu sei que eu vou andar com Cristo, eu vou vê-lo face a face, e eu não vou ter do que me envergonhar. Que nós possamos ter esse sentimento nos nossos corações, amém? E que você seja grandemente abençoado nesses meses na qual nós estaremos aprendendo mais de Deus, que esse projeto que nasceu no coração de Deus venha fazer diferença no nosso ministério. E a gente sabe que cada um aqui tem um chamado de Deus, e que o Senhor venha polir o seu coração, e que você possa estar cada vez mais apaixonado por Ele também. Então assim, o Anderson, para aquela cadeira, vamos deixar do jeito que estava e trazer o pessoal para frente, porque tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui, 6, 7, 8 ali, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem uns 20 lugares sobrando para cá. Então, vamos pedir para o pessoal vir para cá, amém? Pastor Samuel. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que bom ver essa galera toda aqui. Muito feliz. Quero agradecer ao pessoal da Guri. Só para poder informar, esse sonho, de fato, já vem de um longo período. E já vemos orando em relação a isso, já foi dito aqui pelo presidente Felipe. Mas não sei se você se lembra, nós fizemos uma primeira reunião lá na casa do pastor Eduardo, né? Nós fizemos uma reunião, não lembro a data, seria até interessante saber depois, posteriormente, mas ali iniciou esse embrião, né? E oramos e buscamos orientação da parte de Deus. Então ali começou de fato nosso desejo de mudar algumas coisas em relação ao ministério. Eu fico feliz que daquele grupo que iniciou ali, acho que 90% está aqui, né, pastor? Mas alguns ficou à beira do caminho. Porque mudança de pensamento, principalmente nós que já temos as nossas raízes, nós temos aqui 8 anos de igreja, 4, 5, mas nós já vimos do Ministério Assembleia de Deus, eu particularmente, 20 anos. Então é toda uma história. Então não se muda nada sem que haja todo um planejamento, sem que haja todo
um processo, aquilo tem que botar em oração, tem que orar, tem que buscar a Deus, para que as coisas possam acontecer como está acontecendo hoje. Amém? Então esse dia para nós é um marco para a igreja. Nós ouvimos todo esse período muitas reivindicações, muitos projetos que veio até nós, e o nosso sonho de fato é ter algo nosso, do ministério. Então, estou muito feliz por poder estar aqui dando início à nossa primeira aula do nosso projeto Treliça Videira. Amém? Então eu gostaria que você curvasse as suas frontes só mais um instante. Eu só apenas quero agradecer a Deus, dizer a Deus que muito obrigado, Senhor, por essas vidas que aqui estão. Porque aqui viemos, ó Pai, porque queremos aprender mais de Ti, Senhor. Queremos viver, Senhor, a verdade da igreja, de Atos dos Apóstolos. Queremos praticar o ministério com responsabilidade, com seriedade. Queremos deixar um legado, Senhor amado. Então dá-nos, Senhor, nessa tarde, discernimento, e capacita-nos, Senhor, para que possamos colocar tudo isso em prática, não para a minha glória, Senhor, mas para a glória de Deus. Amém? Amém. A nossa grande comissão é fazer discípulo. Então, anote aí. Nós queremos dobrar o número de membros da igreja, do ministério, né? Quando eu falo membros da igreja, eu não falo igreja local. Nós queremos multiplicar. E de que forma, né? De que forma vamos fazer isso? Então, a mentalidade de discipulado que transforma a nossa igreja e a nossa vida é o que nós vamos apresentar a vocês aqui, em nome de Jesus. Então hoje, pela fé, depois de muita oração, de muitas reuniões, tivemos muitas reuniões nos bastidores, né? Nos reunimos depois que saímos ali da casa do pastor Eduardo. Nós fizemos muitas outras reuniões para que pudéssemos chegar nesse ponto. Então hoje, de fato, daremos início ao nosso curso, e o tema base é a treliça e a videira. Depois vou explicar como chegamos até aqui. Então, nós como igreja, como ministério, queremos passar essa visão, preparar os líderes de departamento para a sua liderança. Se nós colocarmos um ponto aqui, nós estávamos naquele princípio de abraça todos, recebem todos, e de repente aquele irmão entrou por aquela escada, e de repente ele já estava aqui ministrando louvor, já estava tocando, já estava sentado no culto, de repente ele já estava até na frente de um departamento da igreja. E tudo isso nós fomos analisando. Então, preparar líderes para atuar como líderes do GRUFA, que é quero que você anote aí, sendo que o GRUFA será parte prática do projeto Videira e Treliça. Então anote aí. Então essas são as diretrizes desse projeto de Timóteo, baseado no livro que todos, eu creio que todos têm, que é a Treliça e a Videira. Então o projeto de Timóteo foi um nome sugerido pelo pastor Paulo, e nós abraçamos então a ideia que achamos muito interessante. Então hoje daremos início ao nosso curso, e o tema é a Treliça e a Videira. Então, como igreja, uma igreja não só precisa estar centrada no Evangelho, como também precisamos pensar de que forma vamos conduzir daqui para frente o nosso ministério. De que forma vamos conduzir a igreja daqui para frente. Então nós temos visto muitas igrejas que têm aplicado alguns métodos de crescimento. Lemos diversas literaturas, acompanhamos diversas formas, fomos atrás, e que para o nosso entendimento, como igreja, como ministério, algumas que nós acompanhamos, consideramos da nossa parte como antibíblico.
Não queremos um crescimento de qualquer maneira. Então, isso não queremos para o nosso ministério. Nós queremos crescer de forma sadia, queremos crescer baseado na palavra de Deus. Agora, como podemos melhorar? Como podemos revitalizar o nosso ministério? Como podemos crescer? Como podemos melhorar a nossa comunidade a nível de crescimento e a nível de multiplicação? Então nós, como corpo do ministério, principalmente eu, falo por mim, temos colocado esse projeto em oração. E eu sei que você tem orado, eu sei que aqueles que têm se reunido conosco têm orado, têm buscado ao Senhor. E a partir desse diálogo, a partir dessas reuniões entre nossa liderança, momento de oração, momento de busca, oramos para poder encontrar um método dentro da palavra de Deus. Oramos muito, usando o quê? A experiência pastoral, a nossa formação. Eu particularmente, a formação que eu busco é a minha formação de berço, aquilo que eu aprendi de fato. Então nós trouxemos algumas literatura, alguém apresentou a treliça videira, criamos o projeto Grufa, nos reunimos muito para que esse projeto todo pudesse chegar onde chegou, e até a que idealizou junto conosco o projeto, que é a diaconisa Cláudia, um dia ele mandou uma mensagem: ué, pastor, o senhor não vai botar o nosso projeto para frente? E o grupo? Como se nós tivéssemos esquecido, né? Então essa reivindicação, Claudinha, até foi feita por você, uma mensagem que você enviou. Eu falei: não, nós estamos orando, buscando as fórmulas, porque eu não posso fazer uma mudança no ministério, embora sou o pastor presidente, eu não posso simplesmente aqui apresentar algo que não tenha fundamento. Então a estrutura de nossa igreja é mais importante do que as pessoas? Essa é a pergunta que fica. A estrutura da nossa igreja é mais importante do que as pessoas? Quais são as prioridades? E eu comecei a fazer as perguntas para mim mesmo: pastor Samuel, quais são as suas prioridades? Que mudança você quer para o ministério? Que mudança você quer para a sua igreja? A igreja cresceu, chegaram muitas pessoas, muitas saíram. Os irmãos lembram lá no passado que eu tenho um desejo enorme de abrir a porta da frente, mas estancar a porta do fundo. Quantos que já passaram por este ministério? Né? Então, quais são as nossas prioridades? Então, a administração da nossa igreja, do nosso ministério, tem sido muito importante do que o ministério de evangelização. Então nós temos dado muito mais importância na parte administrativa. Então qual é o crescimento que tivemos durante esse tempo que estamos aqui como igreja? Aí fica a pergunta: mesmo sabendo que estamos fazendo as coisas corretas, eu nunca tive dúvida de que as coisas que nós fazemos aqui no ministério têm sido corretas, porque na verdade nós somos pessoas idôneas, um ministério sério, e procuramos fazer as coisas certas, as coisas corretas. Então nós teremos aqui algumas aulas, ou várias aulas ainda, com temas específicos, né? Com os professores pastor Paulo, né? Presbítero Felipe, diácono Fernando, diácono André, né? Enfim, para que possamos desvendar e aliarmos o nosso pensamento. É isso que queremos. Então, por isso é muito importante essa primeira aula. É muito importante você estar aqui, para que você possa, né, sair daqui o que o ministério quer. Uma das coisas também que acelerou o nosso processo e que me preocupou
foi quando o pastor William também, correndo de um lado para o outro, foi parar. Se eu estiver errado, pastor William, por favor, porque é uma sala de aula aqui. Foi parar em Belém, Pará? Santarém. Em busca de novidades, em busca de mudanças. Então tudo isso me trouxe preocupação. Mas não podemos tomar decisões imediatas. Não podemos fazer mudança de qualquer maneira. Então, eu conheço as minhas limitações. E Deus colocou vários colegas, várias pessoas altamente capacitadas ao nosso redor. Eu aprendi desde a época da Metodista que ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Eu sempre gostei de dividir o meu ministério com o maior número de pessoas possível. Quando eu estava no ministério Adriba, Assembleia de Deus no Ministério Santana, o pastor Takayama, ele era severo em relação a isso. Ele não queria. Pastor, por que você tem 4 pastores lá na sua igreja? Por que você tem 3? Você é só um. Eles vão te engolir, eu não sei o que. Esse monte de departamento, esse monte de... Então tudo isso, claro, eu orava a Deus, buscando de Deus a orientação para que pudesse administrar, né? Mas hoje agora nós estamos no ministério. E o ministério precisa crescer, né? Agora, qual o tipo de mentalidade que queremos para o nosso ministério? O que queremos como igreja? Como podemos frutificar? Como podemos crescer de forma bíblica? Não de qualquer forma, não de qualquer maneira. Qual o chamado de Deus para cada um de nós? Como podemos desenvolver esse treinamento entre nós para que possamos de uma maneira uniforme crescer? Que tipo de crescimento queremos para o nosso ministério? Como deve ser o nosso ministério daqui em diante? Versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Então eu queria que você se lembrasse disso. Lembre-se que todos nós estamos ligados numa videira. Estamos ligados numa videira. E que videira é essa, pastor? Essa videira é Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? É Ele que te capacita. Amém. É Ele que te fortalece. Amém? Amém. Se você não estiver ligado nessa videira, você pode ter a faculdade que for, o curso que for. Então, através da videira, que é Cristo, recebemos o quê? Recebemos dele vida. Ou por que você acha que eu estou aqui na frente? É porque eu recebi vida, autoridade. A palavra diz: eu vos dou poder e autoridade. Amém? Então, recebemos dele vida. Para quê, pastor? Para que possamos compartilhar com outras vidas. Então Deus nos chamou, não nos chamou nós para ficarmos acomodados como estamos, como igreja, sentindo acomodado. Então é exatamente isso que queremos para a nossa comunidade. É exatamente isso que eu quero para o Ministério ADS. Então nós queremos aqui promover vidas, queremos crescimento, queremos ganhar alma para o reino de Cristo, queremos desenvolver o ministério. Agora, para que tudo isso possa acontecer, é necessário plantar esta palavra na vida das pessoas. E como eu vou plantar essa palavra na vida das pessoas? Não só plantar, como levar a mensagem, como cuidar, né? Para que essas vidas elas possam ter crescimento. Queremos aqui não simplesmente aqui fazer as coisas de qualquer forma. Nós queremos que você cresça.
Nós não temos um seminário ainda, mas poderemos ter. E quando alguém me procura, pastor, eu quero estudar, eu falo, nós não temos nenhum seminário, mas eu conheço um, vai lá no Betel Brasileiro, lá você vai e dou a referência. Eu quero ler aqui a página, quem trouxe o livro A Treliça aí? Vou pedir para o pastor Ronaldo ler na página 43. Página 43 do livro. E aí, pastor, a partir o que Deus está fazendo agora, a partir desse tópico? Página 43. É. O que Deus está fazendo agora? É. Isto é o que Deus está fazendo agora no mundo. A pregação do Evangelho, fomentada pelo Espírito que leva à salvação de almas. É o programa, a agenda, a prioridade, o foco, o projeto de Deus ou qualquer outra metáfora que você deseje usar. E por meio deste plano, Deus está reunindo um novo povo, centrado em Cristo para ser seu próprio povo, uma tranquila, frequente e crescente profusão das folhas na grande videira de seu reino. Isto é o que vemos acontecer em Atos. Nós o chamamos Atos dos Apóstolos, mas talvez seria melhor designá-lo os Atos da Palavra e do Espírito de Deus por meio dos apóstolos, porque isto é o que ele expressa. A tarefa apostólica era pregar, dar testemunho, proclamar a palavra e fazer isso sob o poder e a capacitação do Espírito de Deus. Os apóstolos afirmaram esta prioridade em Atos 6, quando mostraram quão determinados estavam para manterem-se dedicados à oração e ao ministério da palavra. Depois o livro de Atos nos diz 4 vezes que a palavra de Deus, ou do Senhor, crescia, se multiplicava e se propagava, quase como que se tivesse vida em si mesma. E em cada passo deste crescimento, o Espírito estava agindo, enchendo os pregadores de ousadia e poder para falar e outorgando fé e vida nova àqueles que ouviam, como a importantíssima conversão de Cornélio e sua família em Atos 10, quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra, enquanto Pedro ainda falava. É interessante o modo como este evento é descrito depois, quando Pedro o relatou em Jerusalém, conforme Atos 11. Quando Pedro terminou, até aqueles céticos partidários da circuncisão foram obrigados a glorificar a Deus, dizendo: também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Versículo 18. Salvação e vida nova surgem quando a palavra de Deus é pregada, mas somente Deus outorga o arrependimento. Somente se o Espírito Santo cair sobre aqueles que ouvem a palavra, para que em resposta seu coração morto seja trazido à vida. Paulo descreveu o progresso do Evangelho entre os colossenses quase da mesma maneira. Epáfras pregava a palavra de Deus aos colossenses, e Paulo agradeceu a Deus pelo fato de que eles, ao ouvirem a pregação, responderam com fé. E como em Atos, Paulo descreveu o Evangelho como que possuindo uma vida exultante e próspera em si mesmo. O Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Colossenses 1, 5 e 6. Em todo o mundo o Evangelho está se espalhando, se propagando, crescendo, florescendo e produzindo frutos. Pessoas ouvem o Evangelho e, pela misericórdia de Deus, respondem e são salvas. Uma pausa aí, né? Pessoas ouvem o Evangelho e, pela misericórdia de Deus, respondem e são salvas. Continua, pastor. Mas não para aí. Uma vez que o Evangelho é plantado e se enraiza na vida das pessoas,
continua crescendo nelas. Suas vidas produzem fruto. Elas crescem em amor, piedade, conhecimento e sabedoria espiritual, para que andem de uma maneira digna de sua vocação, agradando em tudo ao Pai, produzindo fruto em toda boa obra. Colossenses 1, 9 e 10 e 2, 6 e 7. Nesses dias, falamos muito sobre crescimento de igreja. E quando pensamos em nossa falta de crescimento, pensamos na falta de crescimento em nossa própria congregação, na estagnação ou declínio em números, no oscilante estado das finanças e talvez nas iminentes questões de prosperidades. No entanto, é interessante... Propriedades, desculpa. No entanto, é interessante que o Novo Testamento fala pouco sobre crescimento de igreja e fala frequentemente sobre crescimento do Evangelho ou crescimento da palavra. O foco está no progresso da palavra de Deus, fomentado pelo Espírito, à medida que ela avança pelo mundo, de acordo com o plano de Deus. Voltando à nossa metáfora da videira. A videira é a palavra capacitada pelo Espírito, espalhando-se, propagando-se e crescendo em todo o mundo, retirando pessoas do reino das trevas e trazendo-as para o reino da luz do Filho amado de Deus, e depois produzindo frutos em suas vidas, à medida que elas crescem no conhecimento e no amor de Deus. A videira é Jesus, e quando somos enxertados nele, produzimos fruto. João 15, de 1 a 11. Continua. É claro que isto resulta em congregações que crescem e são edificadas, mas a ênfase não está no crescimento da congregação como estrutura, em números, finanças e sucesso. Voltando, né? Aqui, por exemplo, mas a ênfase não está no crescimento da congregação como... Não, pode continuar, pastor. Como estrutura, em números, finanças e sucesso, e sim no crescimento do Evangelho à medida que ele é pregado, e pregado de novo sob o poder do Espírito. Continue, pastor. De fato, as congregações do Novo Testamento, pelo que podemos dizer, eram geralmente pequenos ajuntamentos que se reuniam em casas. Eram exteriormente inexpressivas e tinham infraestrutura mínima, mas Deus continuou atraindo pessoas a essas congregações por meio do Evangelho, ou expressando de outra maneira, Cristo continuou fazendo o que, conforme Mateus 16, ele disse que haveria de fazer, continuou edificando sua igreja. Pode seguir? 3 implicações. Talvez você não esteja acostumado a pensar na obra de Deus no mundo precisamente nesses termos, mas creio que você percebe as implicações. Há várias e as elucidaremos nos capítulos seguintes, mas nesta altura devemos notar 3 consequências importantes desta visão dos propósitos de Deus no mundo. A primeira e mais óbvia é que, se isto é realmente o que Deus está fazendo em nosso mundo, então é tempo de dizer adeus às nossas ambições egoístas e insignificantes e de nos dedicarmos à causa de Cristo e ao seu Evangelho. Deus tem um plano que determinará o destino de cada pessoa e nação no mundo, e esse plano está se desenvolvendo aqui e agora. Amém? Esse plano está sendo desenvolvido aqui e agora. Você crê nisso? Que agora é... Ele chacoalhando o seu irmão e fala: não durma. Não durma. Continua, pastor. À medida que o Evangelho de Cristo é pregado e o Espírito é derramado, o Espírito Santo é derramado, há algo mais vital a ser feito no mundo? É mais importante do que nosso trabalho, nossa família, nossos passatempos. Sim, mais importante do que o conforto e a segurança da vida familiar da igreja. Precisamos resgatar o radicalismo do que Jesus disse ao jovem, que queria voltar e sepultar seu pai. Então aqui, precisamos resgatar. Hoje nós trocamos qualquer compromisso
por qualquer outra situação. É o aniversário, é não sei o que, é o filho, é a vizinha, qualquer coisa, irmãos, nós mudamos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas olha o que ele está dizendo aqui: precisamos resgatar o radicalismo do que Jesus disse ao jovem que queria voltar e sepultar seu pai. Deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Não são palavras nossas, são palavras do Senhor Jesus. A segunda implicação é, continuando. A segunda implicação é que o crescimento que Deus está buscando em nosso mundo é o crescimento em pessoas. Ele está agindo por meio de sua palavra e de seu Espírito para trazer pessoas ao seu reino, vê-las nascidas de novo como novas criaturas e vê-las amadurecendo e produzindo frutos como servos de Cristo, independentemente dos outros sinais de vida e crescimento que busquemos em nossas igrejas: envolvimento, atividades, novos frequentadores, finanças, número de empregados, prédios e assim por diante. O único crescimento que tem importância nos planos de Deus é o crescimento de crentes. Isto é o que a videira próspera realmente é: indivíduos crentes, nascidos de novo e enxertados em Cristo por ação da palavra e do Espírito, integrados em comunhão mutuamente edificante uns com os outros. A terceira implicação momentosa é que este povo que cresce existe somente por meio do poder do Espírito de Deus, quando ele aplica sua palavra ao coração das pessoas. Essa é a maneira pela qual as pessoas são convertidas, e essa é a maneira pela qual as pessoas crescem em maturidade em Cristo. Plantamos e regamos, mas Deus opera o crescimento. Falamos a palavra de Deus a alguém e o Espírito capacita a resposta. Isto pode acontecer de modo individual, em pequenos grupos e em grandes grupos. Pode acontecer durante uma conversa com um vizinho, um jantar, um café da manhã na igreja. Pode acontecer em um púlpito ou em um pátio. Pode ser uma exposição formal da Bíblia ou um estudo de uma de suas passagens, ou alguém expondo uma verdade baseada na Escritura, sem citar o texto da Bíblia. No entanto, apesar do número ilimitado de contextos em que isso pode ocorrer, o que acontece é sempre a mesma coisa. Um cristão apresenta uma verdade da palavra de Deus a alguém, orando para que Deus faça a palavra produzir fruto por meio da obra interior do Espírito Santo. Isso é a obra de videira. Tudo mais é treliça. Amém. Então a treliça, eu pedi para ler porque aqui ele está explicando muito bem. Então a treliça, a obra de treliça, ela consiste no quê? Consiste em igreja que precisa de alguma estrutura e apoio para a obra. Então, à medida que o ministério cresce, à medida que ele se desenvolve, a treliça também, ela precisa também dar atenção. Então isso aqui é muito importante. Nós precisamos de uma boa gerência, porque o que eu estou visualizando aqui é uma igreja gigante, é uma igreja grande, porque as promessas que Deus tem para o ministério ODS são enormes e nós precisamos nos preparar. Então eu acho que é hora de nos prepararmos. Então precisamos de uma boa gerência, precisamos de uma boa organização, temos construção, a questão de finanças. Então é aí que precisamos de bons diáconos, não é? Por exemplo, eu estava vendo a lista de diáconos da nossa igreja, é absurda. E quando eu preciso de um diácono, você conta 2. Onde estou errando, pastor Samuel? Onde você está errando, ministério? Onde estamos falhando? Então, é um visitante que chega muitas vezes com criança, mesmo porque hoje não temos aqui um espaço físico adequado para poder abrigar a todos, né? O nosso espaço aqui é zero, não temos sinalização no plaquinho, ali é a sala da criança, não temos nada disso. Então nós podemos analisar que a estrutura chamada de treliça é muito importante
dentro desse organismo aqui chamado corpo de Cristo. É muito importante. Agora, observe que esse trabalho de treliça, ele predomina muitas vezes sobre o trabalho de videira na nossa igreja. E é isso que eu tenho observado, né? E é isso que nós queremos melhorar. De que forma esse trabalho predomina dentro das nossas igrejas? De que forma esse trabalho predomina dentro das nossas congregações? As ocupações, cargo que nós temos, por exemplo, temos reunião de dança, nós temos diversas programações, ensaios, EBD, Casados para Sempre, nós temos o Grufa, que vai começar agora, temos Gerar, temos o GAS, Ministério da Família, Casados para Sempre. Agora, claro que tudo isso é muito importante, é necessário para o bom andamento da obra de Deus. Agora, essas atividades paralelas, né, devido ao número pequeno de membros de nossa congregação, acaba por sufocar o trabalho de treliça. É isso que eu quero que você anote aí. Sufoca, não desenvolve. Então eu entendo que se você tem esses cargos dentro do ministério, você logicamente vai precisar se reunir. Você terá que participar dos ensaios. É uma lógica. Você terá que se preparar para a EBD. Então, nós damos preferência para essas determinadas reuniões. Você tem que se preparar para dar aula na escola bíblica dominical, você tem que separar tempo. Agora, em paralelo a tudo isso, observe bem, daí a nossa preocupação. Eu não tenho aqui uma igreja de 300 membros, de 1000 membros. E olha as atividades que nós temos. Em paralelo a todas essas questões, você também tem o que? A sua família. Você também tem o seu trabalho, os filhos. Aí vem a pergunta, né? No meio desse turbilhão de atividades, como poderemos ter tempo? Como poderá sobrar tempo para você fazer a obra de videira? Difícil, não é? É muito difícil. Aí a pressão é muito grande para o ministério. A pressão é muito grande para quem está na frente. E eu que fico sentado ali, muitas vezes, é tantas informações, a resposta que eu tenho, querido, você quer sentar aqui na minha cadeira? Se você quiser sentar aqui, senta aí e vai ministrar. Então daí a necessidade de mudança. Quando na verdade o que precisamos é nos preocupar com a obra de videira. Diga para o teu irmão, você precisa se preocupar com a obra de videira, com as vidas, né? Você tem lá o Pilates, você tem lá a empresa, você tem lá os filhos. Tem dia que você está de bom humor, aí você se dedica um pouco, mas quando você está um pouco ruim, obra de videira, nem pensar. Aí sobra para quem? Para o presidente do ministério, sobra para o líder do departamento, sobra para o professor da escola bíblica dominical. Aí vem as críticas, reclama porque a luz não acende, por isso, por aquilo. Agora, se olharmos para a nossa igreja, tanto aqui na sede, como nas congregações, podemos observar muito mais a obra de treliça do que a obra de videira. Quer que você anote isso aí. Então, o que na verdade esperamos que aconteça, que venha acontecer no ministério, é o oposto de tudo isso. O que tem que predominar, de fato, o que queremos em nossa igreja, é a videira. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós queremos mudar um pouco o nosso pensamento. Esquece um pouco a videira. Aliás, esquece um pouco a treliça. E pensa na videira, pensa nas vidas.
Por quê, pastor? Sob pena de nós sacrificarmos de vez a videira. Sabe o que está acontecendo? O que me deixou muitas noites sem dormir é justamente isso. Aí eu pergunto novamente: qual é o mal de uma igreja que não sabe trazer esse equilíbrio? Premissa e videira. A estrutura e as vidas. A estrutura e o discipulado. E o crescimento. Aí eu, lendo aqui o livro, relendo, orando, eu vou ler aqui porque são só dois tópicos. Na página, quem trouxe o livro aí? Na página 26 e 27. Página 26 e 27. Rapidinho. Já estou terminando. Página 26 diz assim, a partir do tópico 3: voluntários são aqueles, preste bem atenção, porque é muito importante isso aqui, ó, isso me chamou a atenção. São aqueles que mantêm e expandem os programas da igreja. Olha isso. Pela graça de Deus, os voluntários são a força vital de nossas igrejas. Elas gastam suas noites e fins de semana em reuniões dominicais, trabalham com crianças, grupo de jovens, estudo bíblico, comissões, cuida do patrimônio da igreja e assim por diante. O perigo de ter esses voluntários dispostos é que usamos, os exploramos e esquecemos de treiná-los. Eu tenho um exemplo aqui, esse exemplo é para mim. Eu tenho um exemplo aqui da Xelinha. Nós demos tanta tarefa para a Xelinha que ela não aguentou, ela espirrou. É um exemplo para mim. Então, eles se esgotam. O seu ministério é encurtado e descobrimos que falhamos em desenvolver sua vida cristã e o seu possível ministério. Em vez de usarmos nossos voluntários, deveríamos considerar como podemos incentivá-los e ajudá-los a crescer no conhecimento e no amor de Cristo, porque serviços resultam no crescimento cristão e não o contrário. Por exemplo, um casal habilidoso e comprometido que conheço, aqui está o autor dizendo, serviu fielmente como líder no estudo bíblico por 6 anos consecutivos, enquanto também conciliavam um compromisso de estudo e trabalho. No 7º ano, contando com o encorajamento de seu pastor, eles tiveram um ano de descanso, uma interrupção de liderar estudos bíblicos para proporcionarem refrigério a si mesmo e apenas participarem de um grupo e recarregarem as baterias. Depois de seu ano de descanso, eles mergulharam de novo em liderança. Aí o autor escreve aqui: precisamos cuidar de pessoas e ajudá-las a florescer e crescer no ministério e não esgotá-lo no interesse de manter nossos programas continuamente. Amém? Então aí é a necessidade. Quando a igreja chega nessas condições, quando o ministério chega nesse nível, existe toda uma chance de que a videira fique parecendo cansada, esgotada, como tenho visto aqui. Não anda, não vai, não flui. As folhas são menos verdes, já não tem mais aquela alegria. As flores são menos abundantes. Já faz um bom tempo que não conseguimos enxergar novos brotos dentro da igreja. Vidas. Batimos nas águas, 1, 2. Em outras palavras, traduzindo tudo isso que estou dizendo aqui a vocês, começa a faltar o quê? Jovens. Já viu uma igreja sem jovens? É um jardim sem flores. Começamos a ter poucas famílias. Poucas famílias, menos pessoas, menos mão de obra. Sobrecarrega quem está trabalhando.
Olhamos para um lado, olhamos para o outro e observamos ali pessoas cansadas, sempre os mesmos. Quem está na escola bíblica dominical? Quem está na reunião do louvor? Quem está na reunião do gerar? Quem está na reunião do gás? Quem está no culto de terça? Quem está no culto de sexta? É os mesmos. Então, quando nós se concentramos mais na treliça e não fazemos o trabalho de videira, tudo isso começa a acontecer. O pastor continua trabalhando, se sentindo sobrecarregado, muitas vezes encorajado pelo fato de que a sua obra parece não produzir, parece não crescer, vem as cobranças, uma série de fatores. As pregações de domingo são até interessantes, porém não é o suficiente, não é o necessário para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento. Então a verdade é que muitas vezes recai sobre mim as tarefas também administrativas. No nosso caso aqui são as questões de construção, documentação, supervisionar congregações, planejar, administrar, enfim, muitas outras tarefas que existem dentro do ministério. E aí não encontramos tempo suficiente para realizar o quê? A obra de videira. É um capoeira me cobrando. Agora, por que a obra de treliça, e isso eu quero que você anote também, predomina sobre a obra de videira em nossas igrejas? Porque nós gastamos mais tempo em reuniões. É reunião para cá, reunião para lá, comissões, ensaios, embora tudo isso seja necessário. Por quê? Porque o autor do livro ele coloca aqui algumas questões muito interessantes, o qual eu fecho aqui com esses ensinamentos que eu aprendo aqui, quero transferir para vocês. A obra de videira, ou seja, plantar na vida do irmãozinho, encorajar, discipular. Presta bem atenção aqui, presta bem atenção, guarda o celular. Plantar na vida do irmão, na vida do irmãozinho, tudo isso aí exige oração e exige tempo, exige uma dependência total de Deus. Fazer a obra de videira exige orar, joelho no chão, exige trabalho de fato, abrir a boca e ministrar a palavra de Deus na sua essência. E por natureza pecaminosa, muitas vezes nós retraímos e nos bloqueamos, e aí a obra de videira, sabe o que acontece? Ela perece, aliás, não floresce, não desenvolve. Então geralmente preferimos fazer o quê? A obra de treliça, que é muito mais fácil, é muito mais prático fazer mutirão de limpeza, é muito mais fácil organizar trabalho social, é muito mais fácil reunir para uma tarde de churrasco, um futebol. Agora eu pergunto, tudo isso é importante? É importante. Porém, eu estou dizendo aqui que o mais fácil é sair com um grupo de domingo de manhã, porque eu vejo pelas redes sociais, quando nós saímos para distribuir o alimento ou fazer a obra social, é um grupo gigantesco. Mas se olharmos para a escola bíblica, é isso aqui. Ir na residência de uma família para desenvolver o trabalho do discipulado, ouvindo aquelas pessoas, orando com elas, jejuando, ensinando, é muito mais difícil. Então percebe-se que o trabalho de treliça é bem mais fácil. O que eu quero dizer? Que o trabalho de treliça exige menos da igreja, exige menos de nós. Agora o trabalho de videira exige de cada um de nós muito mais, exige oração, exige consagração, leitura diária da palavra, exige conhecimento,
né? Tempo. Exige também dependência total de Deus. E aqui está o segredo: dependência total de Deus. Então, o que estamos apresentando para vocês hoje, de fato, é que queremos um estilo diferente para a nossa igreja. O que eu estou querendo passar a vocês é que ninguém consegue ser videira se não estiver enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Amém? Observe que é muito mais fácil você estar com o seu coração, olha isso, pesado, sem vida, meio que despreparado espiritualmente. Mas sabe o que é interessante? Você consegue sentar tranquilamente e promover uma reunião. Você consegue sentar tranquilamente e participar de um ensaio de mocidade, participar de uma reunião de jovem, participar do projeto Eu Quero Amar, sem nenhum problema. Agora é muito mais difícil, é muito mais complicado você estar com o seu coração pesado, sem vida, meio que despreparado espiritualmente, sem estar jejuando, orando, e ter que sentar ao lado de uma família, ao lado de um irmãozinho, ou um colega lá da faculdade, que você sabe que aquela pessoa precisa de uma palavra de Deus. É aí que você tem a responsabilidade de ministrar no coração daquela pessoa. É aí que nós percebemos então que a obra de Teresa, ela predomina nas nossas igrejas sobre a obra de videira. Por quê, pastor? Porque a obra de videira exige vida no altar. Obra de videira exige tempo, e isso me preocupa, sabe por quê? Porque nós não poderemos errar. Eu só tenho uma bala na minha agulha. Eu falei para o pastor, não sei se foi o pastor Paulo, mas eu falei para o diácono Fernando, que sempre falei para o presbítero Felipe Filho, nós só temos uma bala na nossa agulha. Nós não podemos errar com o projeto Treliça em Videira. Nós não podemos errar com grufa. Eu não posso aqui apresentar um projeto para a igreja, toda uma mudança de pensamento e raciocínio, se eu não estiver totalmente envolvido com isso, até o pescoço. E você que faz parte do ministério, diácono, presbítero, você que veio aqui. Porque eu sozinho não vou fazer. E muitas vezes eu, no meu calar da madrugada, isso é muito importante dizer a vocês, chorando, de joelho no chão, sabendo muitas vezes a importância da mudança, mas por outro lado, preocupado como fazer, como realizar. E por outro lado também ouvindo o clamor da igreja, ouvindo o clamor do Espírito Santo. Precisamos de mudança. Então, por isso que eu quero que você absorva muito bem essa primeira aula. Porque aqui é a voz do presidente do ministério que está falando a você. E eu estou delegando aos meus colegas do ministério, pastor Paulo, pastor Ronaldo, presbítero Felipe, diácono Fernando, pastor Eduardo, ao pastor William, que tem a sua congregação, não é? Eu estou endossando aqui essa mudança. Pastor William, eu vou usar o exemplo do pastor William, porque isso é algo que me preocupou. O pastor William foi buscar ele também, como nós, insatisfeito com a falta de crescimento do ministério, ele também saiu desesperadamente em busca. E eu não acusei ele, por quê? Porque o responsável sou eu pela vida dele. E ele saiu desesperadamente em busca de algo novo. Isso me trouxe preocupação. Sentamos, né, pastor Paulo? E falamos sobre isso. Como vamos mudar? De que forma? Como queremos mudança no ministério? Então nós estamos buscando algo que nós pudéssemos pisar e sentir que estamos pisando na rocha, que é Jesus Cristo. Não no Sal Grosso, não na campanha X, campanha Y. Queremos crescer de forma sadia, que nem eu disse
no princípio. Então, nós percebemos que a obra de treliça predomina sobre a obra de videira, porque a obra de videira exige vida no altar. A obra de treliça parece mais importante, por quê? Porque é mais visível, presta atenção, é mais estrutural, é algo mais palpável. Você pode dizer com facilidade: eu fiz reunião, eu fiz a obra X, olha a reunião lá, olha o ensaio, não sei das quantas, o ensaio da... distribuímos não sei quantas cestas básicas, organizei uma reunião de teatro, ensaiamos a tarde inteira em dança para o culto da noite. Agora, trabalho de videira, discipular, exige tempo. Isso me preocupa. Exige tempo de oração, exige estudo da palavra de Deus. Aí a preocupação do Ministério ADS, fazer essa convocação. Ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós estamos desde o ano passado reunindo-se nos bastidores e orando com o joelho no chão para chegar onde chegamos hoje. Não chegamos hoje aqui, não pegamos esse livro aqui, ou reunimos lá 3 segundos e pronto. Não, foi tempo de oração. Foi ou não foi, pastor? Tempo de oração, ouvindo o clamor da igreja, ouvindo as reivindicações da nossa liderança. Portanto, é muito mais visível fazer parte de uma comissão, fazer parte de um departamento, de uma diretoria, fazer parte do Ministério da Família. É muito mais fácil do que você ser videira. Agora, tudo isso é muito bom, fazer parte de algum ministério, é muito bom fazer parte do ministério da igreja, porém não somos chamados só para isso. Diga aqui para o seu irmão: ó, aluno da escola de liderança, Deus tem um grande chamado para a tua vida. Diga assim: se você veio aqui, é porque você ama essa obra. Deus tem uma obra linda na sua vida. Você cresce, diga glória a Deus. Não fomos chamados só para ficarmos sentados. Não fomos chamados só para isso. Somos chamados para produzir vidas para o reino de Deus. Então, a concentração na obra de treliça deriva-se de uma visão institucional do ministério cristão, ou seja, a concentração na obra de treliça. É diária, na sua manutenção, em cuidar, pintar. Precisa pintar da igreja, precisa cuidar da igreja, precisa ter toda uma estrutura. Me preocupa quando o departamento, por exemplo, o Ministério do Louvor se reúne, faz os seus ensaios, daqui a pouco o povo está chegando, eles não têm a sua privacidade. Quando nós chegamos aqui, por exemplo, eu não tenho sala pastoral. Há um casal que quer conversar comigo, eles estão ensaiando, eu não consigo, tenho que perceber, sabe assim, eu não posso chegar para ele: oh, para a bateria, ou para o som, porque eu vou ofender, vou magoar, vou entristecer. E eu sei que a culpa é nossa, é minha. Eu sou o pastor, o presidente, o responsável. Então, essa treliça, ela é importante. Agora, claro que está tudo mais difícil, porque nós estamos sem todo esse espaço físico. Agora a pergunta que fica é essa: quantas vidas nós temos produzido? Quantas famílias têm chegado no Ministério ADS? Então significa o quê? Que a treliça, ela predomina sobre a obra de videira, principalmente quando ficamos mais velhos. Sentimos um pouco desgastado, que nem eu já me sinto um pouco desgastado, né? Ó, Felipe, se prepara aí, ó, pastor, você que está com 20 anos aí mais novo que eu. E quando eu olho um jovem chamado Fabiano, que chega aqui todo cheio de energia,
Então nossos olhos vão nessas pessoas. Porque nós, os mais velhos, já nos sentimos... Aí vamos nos cansando da obra de videira, vamos nos cansando de investir tempo na vida do próximo. Muitas vezes nos decepcionamos, muitas vezes com aquela pessoa que muitas vezes investimos tempo de oração, oramos, ministramos, e que na verdade não deram retorno nenhum, já não estão nem mais aqui, não deram frutos, ainda recebemos críticas. Esse pastor aí, esse ministério ADS, essa igreja aí. E isso muitas vezes traz desânimo para o ministério, principalmente para mim, que me sinto responsável. Eu não falo muito, ouço bastante, guardo aqui, e muitas vezes meu quarto de guerra, quarto de guerra, ali a gente chora, ali a gente clama. Então aí passamos e paramos de investir em vidas que para Deus é preciosa. E aí passamos a ficar mestre em treliça, né? Sou bom na treliça, faço isso, eu faço aquilo, né? Lembra quando eu fiz isso? Ou que chegávamos lá, né? Principalmente à tarde, nós fazíamos isso, fazíamos acampamento, subíamos um monte, descíamos um monte, preparávamos o almoço, estávamos todos lá e tal. Então a treliça e a videira são importantes. É isso que eu quero que você entenda. Não estou jogando a treliça fora, mas eu quero mostrar que a videira tem que estar um pouco acima da treliça. Porém, a nossa prioridade hoje, para encerrar, a nossa prioridade hoje é a videira. Vidas que precisam, vidas que são preciosas para o reino de Deus. Amém? Amém. Então, por esse motivo que nós estamos aqui nessa tarde, início de noite, né? Para dar o que? Início a essa escola de líderes. Então, nessa primeira aula, eu dei aqui a minha bota, a minha maneira simples, uma pincelada, para que você, líder, possa ganhar a visão do que queremos para o nosso ministério. Amém? Amém. Eu sozinho não vou conseguir. Agora, todos nós juntos, com o mesmo pensamento. Agora eu sei que o ministério é Santana aqui. Aí nós vamos longe. Então a sua presença hoje muito me honrou. Fico feliz de ver aqui muitas vidas que estão interessadas no crescimento da igreja. Estou feliz de ver a minha carioca que chegou do Rio agora. Pastor, mas ela deveria estar pregando aqui. Ela deveria... A gente ouve tudo isso nos bastidores. Pastor, você está aí botando ela de lado. Não é botando de lado, nós queremos botar nossa casa em ordem. As coisas não são assim. Reconheço o valor da jovem que está chegando ali, a jovem senhora, casada com os filhos. Reconheço o seu valor. Quer sentar no meu banco? Quer sentar aqui na cadeira da presidência? Vem sentar. Sabe? Então são essas coisas que nós estamos... E muitas vezes você não tem culpa. Muitas vezes não tem, Sandra, porque não paramos para fazer isso que estamos fazendo aqui. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, é um novo marco da igreja. Para de ficar aí nos bastidores. Também estou muito feliz de ver o pessoal de Guri. Fiz questão do pastor William vir mesmo, trazer o Tiago, trazer o Adilson, trazer o Marcelo. Nós vamos dia 6, parece que é dia 6, né? Dia 6? É isso? Primeiro, dia 4, não sei. Primeiro domingo de setembro. Dia 3. Nós vamos estar lá em Guri, plantando o projeto Eu Quero Amar, para que eles possam já iniciar
trabalho social lá também. Então, estou muito feliz de ver esse pessoal aqui, que vieram do interior, as duas igrejas boas, e que precisa ganhar essa visão. Então, pastor William, Tiago, Adilson, o Rogério, o Luciano, você eu sempre esqueço, né? O Zito, né? Vão levar essas boas novas lá para suas congregações. Amém? Amém. Que o Ministério ADS está, a partir de agora, vislumbrando para a glória de Deus. Estou aqui